Sejam todos muito bem-vindos ao Cumbre Agrocast. Eu me chamo Felipe Treitiger, sou fundador da Cumbre, a sua escola de negócios e carreira para o agro. Aqui, como vocês já sabem, todo episódio a gente traz um especialista sobre o assunto para realmente trazer um conhecimento que faça diferença na tua vida e na tua carreira. Conhecimento prático e aplicável, esse é o nosso lema aqui, tá? A gente fala sobre marketing, vendas, estratégia, finanças, gestão de pessoas, liderança, desenvolvimento pessoal, profissional, tudo isso e muito mais. Antes da gente começar esse episódio, como sempre, meu pedido para vocês é de nos seguir nas redes sociais, Cumbre.agro no Instagram, LinkedIn Cumbre Agro, YouTube, se você está assistindo pelo YouTube, deixa teu like, se inscreve no nosso canal também. Se você nos assiste pelo Spotify, deixa 5 estrelas e ativa as notificações que você vai ser o primeiro a saber quando novos episódios forem lançados. Dito isso, pessoal, a gente já vai para o nosso tema aqui. Há um último recado importante, tá? Se você realmente gostar desse bate-papo, compartilha com outros profissionais do setor. Nosso objetivo maior aqui é que esse conhecimento chegue ao máximo de profissionais do setor possível e que isso possa fazer a diferença, que a gente consiga ajudar você, nem que seja num tijolinho aí na construção da tua carreira, tá? E vamos lá, hoje o tema é muito bom, é um tema que eu gosto bastante, gestão e liderança dentro do setor, com um convidado que inspira pelo exemplo, tá? Para apresentá-lo da maneira correta aqui, vou pegar minha cola para ajudar. Hoje ele é VP da BASF para Soluções da Agricultura no Brasil. Já foi vice-presidente global de excelência comercial pela marca, head global de estratégia de marketing soja, diretor de marketing aqui no Brasil, também pela mesma empresa, pela BASF. Ele possui mais de 26 anos de experiência no setor. Ele é casado com a Tatiana, eu não vou falar o sobrenome aqui, senão vocês vão descobrir antes da hora, que é arquiteta de pessoas e especialista em ciência das emoções. Tem 2 filhas, a Valentina e a Catarina. Gosta de esportes, adora pescar e fazer churrasco. É dos meus. Curioso, gosta de aprender sobre história e sobre neurociência. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast, Marcelo Batistella. Ô Felipe, que bacana, que alegria estar aqui. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar junto aqui com você e com todos que estiverem nos escutando. Show de bola. Vamos lá, vou tentar extrair um pouquinho aí da tua experiência para a gente poder agregar para o nosso setor através da educação, que esse é nosso objetivo aqui na Cumbre, né, Batistella? E para a gente começar um pouco de contexto, tá? Eu sempre trago essas primeiras 1, 2 perguntas mais para contexto, quem não te conhece, entender um pouquinho da empresa também. Conta pra gente um pouco da tua trajetória, Batistella, até o momento atual e o que você puder trazer, claro, né, o que não for informação sigilosa, sobre o tamanho da tua responsabilidade da tua cadeira hoje dentro da BASF aqui no Brasil para o agro, número de colaboradores, talvez o negócio, as frentes de atuação, de novo, o que é possível falar, tá, Batistella? Fica à vontade. Joia. Bom, Felipe, a minha trajetória na agricultura começou desde que eu nasci. Eu venho de uma família de agricultores, minha família toda tem uma relação com a agricultura e esse foi o motivo de eu estudar agronomia. Sou engenheiro agrônomo e desde então eu estou com um pé na produção e um pé na indústria, né, que foi uma oportunidade muito legal. E dentro da indústria eu tive a oportunidade de aprender muita coisa e trabalhar em diversas áreas. Eu comecei em pesquisa e desenvolvimento, trabalhei em vendas, em marketing, em M&A, trabalhei em business management e tive a oportunidade de trabalhar aqui em vários lugares no Brasil, aqui na nossa região, na América Latina, e por 3 oportunidades diferentes de trabalhar fora do Brasil, também em agricultura, né? E como você comentou, hoje eu estou responsável pela divisão de agricultura, de soluções para agricultura aqui no Brasil. E o tamanho da responsabilidade, eu acho que todos nós que trabalhamos em agricultura aqui no Brasil tem uma responsabilidade muito grande. Não só pelo negócio, o que representa para o nosso país, mas o que a gente é responsável por alimentar fora do Brasil, né? Então, por si só, a responsabilidade de todos nós já é muito grande, né? E também acho que tem uma coisa muito legal das empresas que desenvolvem pesquisa e desenvolvimento de trazer inovação. Não existe agricultura sem inovação. E a BASF, fundamentalmente, é uma empresa de pesquisa e desenvolvimento. Então, garantir a solução e perenidade do negócio é outra grande responsabilidade. E, por último, quem está cuidando do negócio aqui no Brasil tem uma responsabilidade grande porque a dependência ou o peso do Brasil dentro de um negócio global de agricultura é muito grande e não é diferente para a BASF, né? O Brasil
A gente tem uma disputinha aí com os Estados Unidos, um ano somos primeiro, um ano segundo, mas somos muito relevantes para o negócio globalmente da empresa. E assim, temos bastante funcionários aqui no Brasil, temos mais de 3.000 aqui na América, 3.500 na América Latina, e grande parte disso está concentrado aqui no Brasil, né, que representa quase 70% do negócio da região da América Latina, né? E eu acho que uma outra grande responsabilidade é de a gente estar colocando uma nova forma de nos organizar, parecido com que o nosso cliente, com que o agricultor se organiza. Então, a gente tinha diferentes unidades de negócio dentro da divisão de agricultura, e hoje essa jornada que eu comecei agora junto com o time há um ano atrás, nós estamos nos reorganizando para fazer com que o nosso negócio fique mais horizontal, assim como o agricultor pensa, né, e faz. Então, acho que essa é uma outra grande responsabilidade, é de cada vez mais conectar o nosso negócio com a forma com que o nosso cliente opera, trazendo inovações que façam sentido com a necessidade dele de hoje e de amanhã. Legal. Não, muito bom, Batistella. E a segunda pergunta, eu acho que vem muito de encontro com o que você acabou de trazer, que é essa horizontalização do negócio para talvez vocês serem mais ágeis, para estar mais próximo, mais conectado, talvez seja esse um dos caminhos. Um dos motivos, né, dessa reorganização a partir da tua vinda. E eu queria entender um pouco do como é que é essa tomada de decisão dentro de uma empresa tão grande igual a BASF, né? Ela, enfim, se eu não me engano, é a maior empresa de produtos químicos do mundo. Ela tem 6 BUs, né? A Agro é um deles. Então, e você trabalhou 2 vezes fora, enfim, uma posição global. Eu acredito que você tem uma visão bem bacana em relação à agilidade de tomar de decisão e como é que funciona isso, qual que é a complexidade disso, né? Porque é uma empresa muito grande, então, obviamente, eu imagino que existam os processos todos a serem criados e até um ponto, de novo, trazendo exatamente o que você comentou agora há pouco, é essa agilidade na tomada de decisão com reporte global, ou você reporta Latam, a autonomia que tu tem aqui para fazer o negócio. Traz um pouquinho aí do que você pode falar sobre. Olha, Felipe, na verdade, como tudo na vida, você tem prós e contras e tem que ganhar as vantagens de ter tamanho, de ter robustez e, ao mesmo tempo, mitigar os desafios de ser grande e complexo. Não é verdade o que você comentou, a BASF é a maior empresa química do mundo, temos 6 diferentes divisões de negócio. Eu fiz um estudo antes. Parabéns, você, como sempre, está muito bem preparado, né? Mas eu acho que o fato mais relevante aqui é que, como a divisão de soluções para a agricultura é uma das divisões, e nela nós temos uma situação muito particular dentro do grupo BASF, que é um negócio fundamentalmente global, por vários motivos. Primeiro, porque é um mercado extremamente regulamentado, e segundo, porque tem uma necessidade de capital muito alta, né? Mas, ao mesmo tempo, ele é operado muito localmente porque o nosso cliente é muito local. O agricultor é local, não tem agricultor regional ou global, né? Então, essa particularidade é uma forma inteligente com que a gente lida com os diferentes negócios dentro do Grupo BASF. No negócio de soluções para a agricultura, o nosso foco é muito claro no cliente. Entendo o foco muito claro no cliente, a necessidade parte dele. Então a gente tem essa relação, claro, de interdependência entre o local, o país e o global. Mas eu acho que nós temos uma maneira pragmática de lidar com isso e temos uma forma onde a gente coloca o cliente no centro, ao mesmo tempo balança e combina com uma estratégia e um propósito de longo prazo muito claro. Então, acho que isso nos ajuda a fazer essa gestão. E aí também tem um elemento de que você falou que gosta bastante, tem um elemento de pessoas, né? De ter as pessoas certas, nos lugares certos, com os conhecimentos adequados, que isso dá uma autonomia e um protagonismo para os diferentes pedaços da organização. Né? Muito bom, Batistella. E até trazendo o ponto, também já citado aqui na tua fala, uma empresa essencialmente focada em P&D, quando se fala em inovação, a BASF. Como é que você vê as outras frentes dentro desse negócio, né? Por exemplo, o Sharvio que vocês têm, que é uma ferramenta digital. Você acredita que novas frentes de inovação podem vir nesse caminho de serviços para a BASF? Qual que é a tua visão sobre isso? O core dela sempre vai continuar sendo o P&D, mas existem outras frentes que
enfim, que é possível de se explorar para agregar valor para o cliente, né? Sempre olhando para o cliente, obviamente. Felipe, bom, primeiro que se uma empresa genuinamente quer focar no cliente, cada vez mais ela vai precisar diversificar o seu portfólio não só de produtos, mas de serviços. Inovação, pesquisa e desenvolvimento, fundamentalmente pode ter diferentes facetas, né? É verdade que nós temos uma expertise de mais de 150 anos na área química, também temos uma expertise muito grande em genética, em biotecnologia, em trades, mas cada vez que a gente fica mais próximo do cliente, mais a gente vai entender a real necessidade. E a agricultura de hoje e a de amanhã ainda mais vai necessitar de combinar conhecimento e diferentes tipos de tecnologia. Digitalização certamente é um bom exemplo que você trouxe, que já está mudando o jeito de fazer a agricultura e vai mudar muito mais. Agora, a servitização tem muito a ver com geração de valor para o cliente. Então, eu não tenho muita dúvida de que toda empresa que colocar o cliente no centro, que trabalhar com agricultura, vai precisar cada vez mais, se quiser gerar valor, ter um entendimento real, combinar conhecimento, combinar tecnologia e serviços, vai fazer parte certamente disso. Muito legal. Não, muito boa essa visão tua, Batistella. E indo mais para um aspecto de gestão agora, Batistella, vamos tentar extrair um pouquinho aqui de como que o Batistella pensa, até porque isso pode ajudar muitos empresários, muitos líderes aqui que nos escutam e nos assistem, tá, Batistella? Como é que é o teu processo mental, pensando em gestão, tá? Como é que é o teu processo mental de tomada de decisões complexas dentro do negócio? Quais são talvez as dicas, ou como que você pensa, poxa, preciso tomar uma decisão super complexa aqui? Primeiro passo, segundo passo, tempo de análise, conversa com pessoas, conta um pouco pra gente disso. Ó, Felipe, isso é outra excelente pergunta. Eu acho que todo mundo que está em qualquer posição de liderança, seja ela do escopo que for, um dos grandes temas do todo santo dia é tomar decisão. Aliás, a gente toma decisão o tempo inteiro na nossa vida e no trabalho não é diferente. O líder tem essa função de tomar decisão, né? Então, acho que independentemente das pequenas, médias ou grandes decisões, acho que uma coisa que eu tento fazer esse exercício mental é ter clareza de qual é o propósito, clareza ou declinar esse propósito numa estratégia clara num plano claro. E um plano claro te dá prioridades. E com isso ajuda muito, mesmo quando você estiver num momento de dilema ou de dificuldade de recursos ou de decisão, você ter esse mapa mental ajuda a você tomar decisões de maneira não só mais assertiva, mas eventualmente mais ágil também. Outra coisa que eu acho que combinado com isso ajuda muito é ter esse balanço entre qual é a aspiração, o desejo, a estratégia que você tem como empresa ou como time, mas também olhar para fora da tua empresa. Olhar qual é a necessidade, a demanda, a realidade que você está vendo do cliente, no mercado, naquele ciclo de negócio. E terceiro eu acho que a gente tem uma oportunidade muito grande de, em momentos adequados, de compartilhar, de fazer boas perguntas. Eu diria que o líder, ele cada vez mais vai ser mais poderoso quando ele sabe fazer muito mais pergunta do que dar resposta. Né? Então, eu acho que isso ajuda no processo de tomada de decisão para que ela seja o mais assertiva e o mais coerente possível. Né? Acho que o grande desafio num negócio que tem bastante variáveis e complexidade, igual é o nosso negócio na agricultura, eu acho que você ter esses elementos ajuda você a criar um frame mental, ajuda você a ter mais assertividade e ajuda ao mesmo tempo você a ter mais coerência ao longo do tempo de como você decide. É verdade que só erra quem faz. Sim. Então é melhor você tomar uma decisão que não foi a melhor, mas identificar rápido e atuar sobre isso, do que você não tomar a decisão. Então, errar talvez seja um dos erros, da forma mais rápida de aprender. Só que tem que aprender rápido, né? E é o que eu sempre falo, a gente precisa balancear isso, a gente tem que acertar mais do que erra nas decisões, né?
Mas esse é um pouco da forma que eu tento fazer de uma maneira muito simples, muito pragmática, mas ao mesmo tempo estruturar um mapa mental, porque quando a adesão é óbvia, você não precisa de nada disso. Sim. Mas geralmente quando você tem algum dilema, algum paradoxo, ou você tem opções diferentes, eu acho que isso ajuda a tomar a decisão. E até vejo, né, Battistella, nos tempos atuais, né, nós temos uma complexidade bem maior do que há 20, 25 anos atrás. E nós não temos todas as respostas mesmo, e talvez dentro dessa tua análise você vai ter várias gaps, né? Vários gaps que, assim, você não tem a resposta. Não. Mas se você consegue construir esse mapa, né, para uma decisão, você avalia a partir daquele gap que tu tem também. Então, exatamente. assim, e você só vai ver mesmo quando você executa, né? Saiu uma pesquisa recente de Harvard que diz que a execução tem 6 vezes mais peso do que a estratégia em si, né, no resultado do negócio. Isso é interessante porque é aquela coisa, uma estratégia mediana com uma execução bem feita tem um peso muito maior do que uma estratégia extremamente elaborada com uma execução falha. Então, é um ponto bem interessante isso que você traz. E muito legal o que você falou, Felipe, porque eu tenho outra frase que eu gosto muito de repetir, que é o 80 é o novo 100. Nesse ambiente cada vez mais complexo e volátil, se você conseguir colecionar 80% dos elementos que você precisa para tomar uma boa decisão, é maravilhoso, já está ótimo. Né? Toda vez que você vai atrás do 100, de duas uma, você procrastina uma decisão que vai em linha com o que você falou, ou você perde o tempo de tomar a decisão. É o timing. O timing, né? E também, depois eu fiquei até curioso para ver esse estudo, porque eu acho que isso é muito real, né? Tomar decisão, eventualmente, não é a parte mais difícil. A parte talvez mais difícil e aonde vai ter o valor disso é quando você executa aquela decisão que você tomou. Né? Muito bom. Eu estou numa mentoria com um dos meus mentores, fechou o OPM de Harvard. Que legal. 3 anos para fundadores de empresas. Eu vou pegar aquele slide e eu te mando ele. Manda para mim, Felipe, eu já gostei disso aí. Você também já fez, né? Já estudou lá, né? Já. Legal. Muito legal. Vou pegar lá e te mando. Continuando aqui, Battistella, você já falou um pouco aqui na tua resposta anterior, inclusive, sobre missão, visão e propósito. Como é que você vê que isso, e você fala bastante isso na nossa aula, né? Como é que um bom alinhamento do time em relação a esses 3 pontos tem impacto em relação ao resultado de uma empresa? O que você acredita pensando nesses 3 itens, missão, visão e o propósito da empresa? Eu vou te dizer que eu acredito tanto nisso que virou quase já uma crença, viu, Felipe? E não só acredito, mas também tive a oportunidade de experimentar isso em diferentes situações. E eu acho que ter essa clareza de propósito, ela tem um valor muito grande de você aglutinar pessoas ao redor de uma única direção. Isso, para mim, per si só já tem uma potência muito alta, né? E você desdobrar isso numa missão, que é o que dá a direção, e com uma clareza de visão, eu acho que isso ajuda muito. Não só ajuda, mas também é um ponto de retornar. Toda vez que tiver alguma mudança, algum distúrbio, algum fato relevante novo, que não estava planejado, não estava, é o lugar que você volta. Redireciona, redefine, realinha e vai de novo. Então, e que não é tão comum a gente ter propósitos claros, né? Às vezes a gente tem estratégias. Agora, o que está por trás de uma estratégia deveria ser um propósito muito claro. Né? E uma visão e uma missão que também traduza muito bem o que está por trás do propósito ajuda demais também taticamente. Que acabamos de dizer que isso é uma das formas de mapa mental para você checar se você está na direção adequada. Se você estiver numa encruzilhada, você vai pegar para a direita ou para a esquerda, dá 2 passos para trás, olha lá, fala, pô, é por aqui que a gente tem que ir, porque o meu North Star está lá, a minha direção está lá. E acredito que um dos principais papéis do líder é relembrar o time sempre qual que é a missão, a propósito, a visão, porque no operacional, Battistella, todo mundo entra e é difícil sair, né? E principalmente quando você tem que tomar uma decisão complexa, né? Uma decisão difícil.
Eu acho que revisitar, além disso tudo, a tua cultura, se está alinhado, aquela atitude do líder está alinhado com a cultura que você quer na empresa e conseguir, você como líder, lembrar disso, lembrar do time a todo momento sobre isso, vai martelando, né? Comunicação é repetição a todo instante, não todo instante, mas quanto mais você fala, mais as pessoas conseguem se conectar e lembram disso. Né? Você vira que meio um papagaio ali de defensor, mas eu acredito muito nisso. Né? Não sei se compartilha dessa minha percepção também. Ô Felipe, eu vou falar um negócio aqui para nós todos aqui. A gente, às vezes, mistifica demais propósito, missão e visão. Ela não precisa ser rebuscada, mirabolante. Ela precisa ser clara. E simples, né? E simples. Para mim, é o que resume o porquê que eu acordo todo dia cedo e vou dormir eventualmente um pouquinho mais tarde. É aquilo que me motiva, aquilo que me move, nos move. E aí o líder tem... Esse é um dos grandes poderes do líder. De fazer com que isso seja a razão pela qual aquilo está acontecendo, o porquê que a gente faz aquilo que a gente faz. Então é muito mais simples do que às vezes a gente pensa. Né? E uma das formas de a gente ganhar energia, se reenergizar, é através disso. E se a gente tem essa clareza e tem essa rotina de relembrar sempre isso, eu tenho certeza que isso é um superpoder de líder, não tenho dúvida nenhuma. Muito bom. Fica até uma dica aqui, né, Batistella? Quem não está constantemente passando o propósito da empresa ali pro time, enfim, fomentando isso, pode ser uma boa cola, né? Igual você fala, uma boa forma de juntar a equipe e motivar eles em momentos desafiadores. Porque é muito fácil, Batistella, você falar de motivação, todo mundo está motivado quando o mercado está lindo, maravilhoso, né? Então, já faz um tempo, né? Faz uns 3 anos isso. Mas, agora, eu acredito que isso tem mais peso ainda. Então... Felipe, a sua pergunta tinha um elemento de dizer qual é o poder disso, né? O resultado disso. E é só olhar agora na situação que nós estamos. Nós estamos realmente num ciclo de negócio mais desafiador, com mais volatilidade. Pode olhar. As equipes, as empresas que estão navegando melhor nessa situação, estão se fortalecendo com essa situação e vão sair dela melhor do que elas entraram, muito provavelmente tem um propósito muito claro, tem uma direção muito clara, um entendimento de todos muito claro e uma uniformidade de propósito. Você pode ter certeza disso, porque vai achar caminhos para chegar lá, né? E um outro ponto que você falando, Batistella, me veio aqui, algo que eu acredito muito também, é do líder, ele não precisa ter as respostas, né? Ele pode se mostrar vulnerável também e falar, poxa, dada essa situação, eu também não... Assim, vamos olhar junto, vamos aprender junto, vamos fazer junto. Pega a informação, eu sempre digo, né? Umas 10 cabeças pensando juntas são muito melhor que uma experiência de 30 anos, você tem ali numa sala 200, 300, 400 anos. Então... eu acredito que, obviamente, quando o líder ele cria confiança no time, você também fala disso, né, na tua aula, a partir disso, a Brené Brown fala isso, inclusive, tá, no livro dela, não é... Eu vejo escuto muitos líderes falar de vulnerabilidade, mas primeiro você precisa da confiança, para depois se mostrar vulnerável, senão... E ela mesma diz isso no livro, tá? Na pesquisa dela. Senão, a vulnerabilidade pode ser vista até como algo, talvez, um pouco negativo. Então, primeiro você ganha confiança, depois se mostra vulnerável, conecta tudo isso com propósito, missão, valores, e você vai tirar o melhor, extrair o melhor das pessoas e do teu time, né? Ô Felipe, eu diria que a base da relação humana é a confiança. Sim. E aí aquilo que a gente sempre fala, né, Felipe? Já falamos tantas vezes a mesma coisa. Tudo é gente, tudo é pessoa. Nós somos pessoas, o líder é pessoa, a equipe é pessoa, o cliente é pessoa, o concorrente é pessoa, tudo é pessoa. Né? E se a gente está lidando com pessoas no final do dia, se a base da relação é confiança, eu acho que aqui tem uma dica de ouro que você acabou de dar para todos. Que é de ter esse genuinamente interessado em gerar relações que gerem confiança, porque é a base de tudo. E aí, o resto tudo é consequência disso. Primeiro que eu não acredito que ninguém sabe tudo. Segundo que eu nunca vi alguém fazer alguma coisa sozinho. E terceiro que
quem sabe tudo não sabe nada. Né? Eu acho que ter essa, por um lado, humildade, por outro, muita inteligência e esperteza de colecionar ideias em conjunto, co-criar, é muito mais poderoso e a probabilidade de sucesso é muito maior do que aquele que acha que sabe tudo. Você cria um senso de pertencimento, né? Quando você cria junto. É comprometimento, eu diria, né? Até tem um livro que eu gosto muito, que é Os 5 Disfunções de uma Equipe de Alta Performance, que fala disso, faz um paralelo com a pirâmide Maslow, né? Sim, sim. Que é confiança, gera abertura para discutir os temas e os conflitos que existem, isso gera comprometimento, comprometimento gera senso de dono gera resultado. É isso. É simples Legal. como isso, né? Muito bom, Batistella. O papo tá bom aqui, a gente vai conversando e vai indo, né? Vamos ir para um ponto de liderança agora, tá? E eu quero pegar a tua experiência, 20 e tantos anos de mercado, quantos anos de liderança de equipes, dentre esses... Minha primeira posição de liderança foi em 2003. Perfeito. Em 20 e poucos anos. O Batistella de agora está conversando com o Batistella de 2003? 2003. Primeira liderança. O que você diria para ele assumindo a primeira posição dele de líder hoje, sabendo que você sabe? Tem tempo? Tem tempo. Pode Porque escorrer tem muita coisa. Os principais pontos. Não, né? mas brincadeiras à parte, acho que isso é que é muito legal de quem tem a abertura para sempre estar aprendendo e desaprendendo, né? Eu faria várias coisas diferentes, né? Eu falaria para mim, lá, voltar um pouquinho no tempo, eu falaria, primeiro de tudo escutar mais. Segundo, procure pessoas diferentes de você para estar junto com você. Terceiro se concentre no o que e não no como. Eu acho que um outro aprendizado não tenha medo de dizer que não sabe, mas tenha muita ambição ou vontade de tentar saber. Acho que essas são coisas que ao longo do tempo marcaram muito assim para mim e eu tento exercitar todo santo dia, né? E no começo talvez não tenha sido tão inteligente de fazer dessa forma, né? Eu sempre falo, né? Em perspectiva é mais fácil, né? Agora que a gente já evoluiu, né? Passou por alguns... Tem um amigo meu que fala que juiz de terceiro tempo é a coisa mais fácil que tem. Exatamente, né? Depois que o jogo acabou, aí é fácil de analisar. Mas é uma dica bacana, eu acho que são pontos legais para o pessoal que está começando, né? Batistella, talvez eles possam absorver, né, e aprender mais rápido, né, que a gente possa encurtar esses ciclos aí das lideranças. E acho que outra coisa, né, Felipe, que a gente que também acho que é uma reflexão importante, não existe um estilo de liderança melhor ou pior, mais efetivo ou menos efetivo. E tem diferentes estilos de liderança. E por isso que eu acho que o autoconhecimento é o primeiro de tudo de um líder. A gente precisa se conhecer, precisa ter a habilidade de nos liderar primeiro, para depois entender como o seu estilo impacta ao redor. Aí depois você vai liderar os outros. Primeiro você tem que se liderar, e para se liderar você precisa se conhecer. E aí você entendendo qual que é a sua personalidade, o seu estilo de liderança, como todos eles têm os pontos fortes e os pontos não tão fortes. Né? Ou tem, os experts falam que tem a luz e a sombra. Né? Então, acho que isso é uma outra dica super legal. Para todos, independentemente do que faz, né? Se conhecer, autoconhecimento tem um poder muito grande. Né? Muito bom. Depois de discutirmos todas essas informações sobre o agronegócio, lembre-se, o MBA Agro 360 é a escolha certa para você se aprofundar no tema. Com uma combinação de prática e aplicabilidade, você estará preparado para os desafios do setor. Faça sua inscrição agora escaneando o QR Code ou clicando no link da descrição. Pegar um gancho de algo que você comentou, né, de uma empresa centenária igual a BASF. O que você acredita, Batistella, que é a essência da perenidade para uma empresa? Quando você olha a BASF, 150 anos, com certeza ela se inovou muito ao longo do tempo. O que você poderia trazer nesse aspecto mais da empresa, da gestão em si? O que você acredita?
Eu acredito que é um conjunto de elementos, como sempre não é uma única coisa, sim. né? Mas eu acho que tem alguns elementos que para mim são bem evidentes, assim, bem claros de ver. O primeiro deles é ter realmente um propósito claro para deixar a empresa resiliente. Ótimo. Porque passa por momentos, fases muito difíceis, e sempre mudou. A gente acha que está mudando agora, mas sempre mudou. Podemos debater se as velocidades eram as mesmas, né? O número de variáveis, mas sempre mudou. Então, ter esse propósito claro, acho que dá uma resiliência e ajuda no momento de dúvida. Segunda coisa, para mim, é a habilidade de literalmente se reinventar. E em alguns momentos, fazer um modelo de negócio que mate o seu antigo modelo de negócio, né? É um pouco da coragem de se reinventar também. Acho que um outro elemento interessante é ter pessoas boas, pessoas que dão boas direções, fazem boas escolhas, mas também suportam a mudança. Suporta a pressão, né, da mudança. E eu acho que um outro elemento assim que hoje a gente fala muito disso, mas que eu vejo muito em empresas, na Basf certamente, mas em várias outras empresas centenárias, acho que eram com nomes diferentes, de jeitos diferentes, mas era muito focado no cliente, focado para quem fazia aquilo que fazia. Porque você ter isso, o cliente muda, a necessidade muda, e aí que eu acho que é o trigger da mudança. Né? Então, acho que esse, para mim, certamente são elementos que eu observo e vejo que tem uma certa similaridade em empresas que vêm se reinventando e tem não só se reinventando ou tendo uma perenidade de negócio, mas também tem um impacto aonde está. Legal. Né? E eu vou pegar um ponto aqui da gente estar falando também de perenidade e da mudança que você comentou agora. A gente tem, né, no atual momento, muitas gerações trabalhando juntas. Vou pegar esse gancho, né? Uma geração mais jovem, um pessoal mais sênior. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre os desafios e os benefícios da diversidade dentro de uma empresa e até contrapondo o que eu já escutei algumas vezes, tá, Batistella, de que essa nova geração, ela é uma geração que traz uns termos mais pejorativos. Então, uma vez eu estava lendo um livro, se eu não me engano, veio de um livro chamado Lugar de Potência, do Basagra, se eu não me engano. E tem algumas frases lá que eu achei super provocativas nesse sentido. Eu vou tentar relembrar algumas delas. Ele tem uma primeira frase que diz assim, ele não traz o contexto, tá? Mas ele fala assim: essa nova geração ela está perdida, ela não é mais como a geração antiga. Daí o outro falava a mesma coisa com outras palavras. Aí ele datou essas frases. 2000 anos antes de Cristo. Isso é interessante, isso é super provocativo, né, para os líderes também. Então, depois, acho que 1000 anos antes de Cristo, a idade de Cristo, 600 anos depois de Cristo, 1500 anos depois de Cristo. Então, são frases que todo mundo falou, essa próxima geração não respeita mais os pais, a geração está perdida e tudo mais. E é super interessante que a gente escuta isso até hoje, né, Batistella? As empresas, os líderes falam assim, essa geração está perdida. Eu acredito muito que tem pessoas boas e pessoas com potencial, tanto mais sêniores quanto pessoas jovens. Obviamente, existe uma diversidade, um desafio maior talvez com a tecnologia que não existia, né, há 2000 anos atrás. Mas eu vou conectar agora com a pergunta, trazendo esse contexto para você discorrer um pouquinho de como que você vê isso, essa nova geração, essa pluralidade das empresas. Nossa, Fê, esse é um tema super legal, super atual, super debatido e como você falou, isso também não é novo, né? Acho que assim, primeira reflexão que eu faço é a diversidade per si, ela tem uma potência altíssima. Mas quem disse que é mais fácil de lidar? Segundo, que para extrair ou para realmente extrair o poder, o valor da diversidade, você precisa propiciar um ambiente que cada um, com o seu jeito, pode ser o que é. Porque senão você não extrai essa potencialidade. E também, quem diz que é fácil de fazer isso? Não é fácil.
mas tem muito poder e valor. Acho que independentemente de que tipo de diversidade que nós estamos falando e de que era que nós estamos falando. Acho que uma outra reflexão é tudo que a gente generaliza, o risco de erro é gigantesco, né? Eu acho que generalizar, inclusive gerações, também para mim não faz sentido. Você, na sua fala, foi uma coisa que eu acredito muito. Tem as individualidades. Você pode ter até algumas comunalidades, mas você tem a individualidade de qualquer forma. Segundo que também, assim como falando do estilo de liderança, eu acho que em qualquer coisa, em gênero, em interesse sexual ou em geracional, não tem melhor e pior, tem diferente, com expectativas diferentes, com valores diferentes, com crenças diferentes. E eu li um artigo esses tempos atrás que ficou um negócio muito marcado na minha cabeça, que a maneira, o nome geração é porque é uma quebra, é uma disrupção de um pattern ou de uma coisa que se repete. Então, é muito comum a geração da frente quebrar padrões da geração de trás. E que se você for parar para pensar assim, friamente e muito simplisticamente, ainda bem. Porque é uma forma de desenvolver, é uma forma de evoluir, né? Então, acho que essa é uma outra reflexão interessante. Agora, tem como você disse, uma parte muito pejorativa, que eu não vejo assim. O que eu vejo tem um clash aí de pontos de vista, de forma de pensar, e isso é um outro papel importante do líder para hoje e para amanhã muito mais. É um líder que vai ter que ter essa habilidade de abraçar tudo isso, de ter essa habilidade de concatenar as coisas para extrair o melhor de cada um, e a combinação do todo, né? E por último, diria que o híbrido sempre é melhor que a variedade, para quem conhece de agronomia, né? Então, porque você tem um negócio chamado de heterose, que nada mais é do que você combinar o melhor dos indivíduos e essa combinação mitigar o pior dos indivíduos. Então, para mim, assim, acho que a gente não pode ficar dizendo, isso é tranquilo, é muito fácil. Claro que não é, mas é muito poderoso e muito potente. Então, se lidar direito com isso é maravilhoso. E também é verdade, as expectativas são diferentes. E você tem que entender isso, respeitar isso e lidar com isso. Ótimo. Muito bom. Eu vou ver aqui qual... essa aqui eu não posso deixar de perguntar para você, viu, Marcelo? Assim, falando dos produtores, tá, e dos parceiros nas mídias sociais, principalmente LinkedIn, você usa bastante essa ferramenta. Eu vejo que você é muito próximo da ponta e você fala sobre isso, você fala da importância de estar próximo do cliente, seja ele o distribuidor, a cooperativa ou o produtor rural per si, que é o que mantém a cadeia toda. E mesmo você estando no cargo de CEO. E é por isso que no início aqui do podcast eu falei que você lidera pelo exemplo, né? Porque quando eu vejo, a minha percepção, eu não estou na BASF, tá? Mas imagina quem está. Quando eu vejo que você está no campo, você está lá na frente do cliente, você passa essa imagem para o teu time inteiro, para a empresa inteira, de que isso é importante. Walk the talk. Já comentei uma vez que eu vi um post teu lá. E imagina se você sendo o CEO, estando lá, o RTV se pega falando que ele não tem tempo para visitar porque ele está tendo muita reunião. Como é que você faz toda essa gestão do teu tempo para colocar isso como uma prioridade na tua agenda? E estar na frente do cliente, escutando ele, entendendo de fato o que é valor e mesmo assim tocando uma empresa bilionária com um monte de gente. Como é que você faz essa gestão toda? E parabéns, aliás, por isso que você faz, porque é impressionante na minha visão. Tá? Obrigado, Fê. Acho que primeiro de tudo você tem que gostar. Eu sou apaixonado em agricultura, sou apaixonado no que eu faço e sou apaixonado no que nós todos fazemos juntos. Então você tem que gostar. Segundo, que seria incoerente falar que a gente quer cada vez mais entender de verdade quais são os desafios de hoje e de amanhã,
que coisa mais óbvia e ao mesmo tempo mais valiosa do que você está vivendo mais próximo isso? Você tira várias camadas, né? Você ganha tempo, você ganha assertividade, você ganha empatia. Eu acho que o outro ponto importante é, ao estar próximo do cliente, do mercado, do parceiro, você está próximo da sua equipe, que é outra coisa extremamente valiosa, porque essa proximidade, primeiro, não só a minha, a qualquer líder, traz senso de realidade. E senso de realidade é uma coisa assim, fundamental. E tendo senso de realidade, você também consegue ser mais preciso na direção para a própria equipe. E o que você falou de tempo. O tempo é igual para todo mundo. E o tempo é finito para todo mundo. É mais democrático possível. É igual para todo mundo. Então, se você tem essa capacidade de priorizar melhor as coisas, por ter esse senso mais real, mais crítico e estar numa troca muito franca e próxima do teu time, do cliente, eu acho que isso te ajuda muito, pelo menos me ajuda muito a priorizar as coisas. Outro ponto é, por isso você tem que ter pessoas boas ao seu redor, porque aí você só confia nas pessoas para fazer o que elas sabem fazer, que é muito melhor que você. Porque seria um pouco, meio insano você ter pessoas boas e falar para elas o que elas têm que fazer. Sim. Ao contrário, eu espero que eles falam, elas falam para mim, vai para a direita ou mais para a esquerda. Né? E por último, o tempo você tem que escolher o que você faz com ele. Às vezes não é a quantidade, é a qualidade daquele tempo. Né? Então, acho que uma outra coisa que é um desafio gigantesco para todo mundo, para todas as empresas, é como você balança os processos, a rotina de trabalho com a efetividade e eficiência. Não quer dizer que eu faço muitas reuniões, eu tenho muita coisa que eu sou eficiente. Às vezes, é o contrário. Menos é mais. Né? Mas para resumir, para mim é isso. Você primeiro tem que gostar. Eu amo esse negócio. Segundo, tem muito valor em fazer isso. E terceiro, te dá um senso de realidade que desdobre um monte de coisa positiva. E no final das contas, isso acaba gerando um valor. E eu acho que é super prazeroso também. Ótimo. Não, dá pra ver que você é apaixonado por isso mesmo, vai dizer a forma como você fala até. Eu vou pegar um gancho agora para ajudar também o momento que a gente vive, tá? Gestores, lideranças, de maneira geral, todo mundo que está envolvido nesse nosso setor, tá? O que na tua visão são pontos de atenção para os gestores, dados esses 2 últimos anos mais complexos, Batistella, para manter empresas saudáveis e sustentáveis, para passar por esse desafio que acontece a cada 5, 7 anos, né? Algum ano mais desafiador. Eu não gosto da palavra crise no momento, eu acho que é um ajuste, mas enfim, eu quero escutar você também, entender um pouquinho do quais são os pontos de atenção, se as margens deram uma apertada, enfim, o mercado juros era para baixar, está subindo de novo, e você sabe que é alto capital, alto intensivo capital para a nossa operação, para o nosso setor, isso acaba prejudicando. Claro. Traz um pouquinho da visão sobre isso, tá? Pontos de atenção para líderes dentro do cenário. Primeiro que eu tô com você, Felipe. Crise é sempre relativo. Um fato concreto nós estamos numa atividade de ciclo longo. Toda atividade de ciclo longo tem a tendência clara de ciclicidade. É cíclico. Tem ciclos mais prósperos e ciclos mais de ajustes, de desafios. Acho que essa é a primeira coisa importante. Segundo, é que é muito comum também, em ciclos mais de abundância, você gera ineficiência. E tem um porquê de ciclos mais desafiadores, tem uma oportunidade gigantesca de você rever tudo, para voltar a ter eficiência. Olha de novo o propósito, claro, porque se você tem esse North Star muito claro, no momento da dificuldade você volta para ele e fala, eu preciso fazer tudo o que eu faço do jeito que eu estava fazendo?
Se a situação muda, no mínimo você tem que revisitar para ver se você mantém ou muda as coisas, né? Mas é fato, nós estamos sim num ciclo de negócio agora que é mais desafiador, ele vem de um ciclo muito positivo, por várias questões, e agora nós estamos num ciclo de ajuste também de alta intensidade, também é verdade. Ao mesmo tempo, traz muita oportunidade. O desafio, geralmente, você pode olhar ele por dois lados, você pode se paralisar ou você pode usar ele para te impulsionar. Impulsionar em vários sentidos, em rever, se desafiar, repensar, eventualmente reestruturar, mas sempre com um propósito maior à sua frente, né? Porque senão você vira uma sanfona, né? Acho que uma outra, você falou quais dicas ou pontos de atenção, acho que tem vários, mas se fosse para resumir em alguns que eu acho que no cenário que a gente está é muito importante. O primeiro deles é buscar ganho de eficiência. Segundo, não hipotecar o futuro com o presente. Porque se é cíclico, e aí o grande desafio do nosso negócio é você estar antes da curva e não depois da curva, né? Então, acho que esse também é uma coisa importante, um ponto de atenção muito grande é como navegar nos diferentes movimentos das curvas, né? Acho que uma outra coisa é ter clareza, muita clareza. O que vai fazer e o que não vai fazer. Estratégia é isso, né? As opções... Estratégia é definir algo e dizer mais não do que sim, né? E num momento desse, foco é fundamental. E a transparência, acho que encurta os caminhos entre os diferentes elos da cadeia. Porque nesses momentos, a nossa cadeia também é muito longa, né? Se você pegar que você comentou e você está 100% correto, a ponta da cadeia está lá o agricultor. E a outra da cadeia está lá o consumidor. Né? Então é uma cadeia muito longa. E nesses momentos, quanto mais a gente encurtar os elos da cadeia, mais rápido a gente passa por isso, né? E aí, de novo, o papel do líder. O líder de trazer clareza, de dar foco, de dar prioridade, de dar cadência e, ao mesmo tempo, transparência. Acho que isso é vamos dizer, um checklist básico numa situação onde você tem mais desafios e que você precisa navegar neles e se preparar, porque vai voltar, vai crescer e quem tiver mais bem preparado para isso diminui essa sazonalidade entre os diferentes ciclos de negócio. Eu vou pegar um gancho, enquanto você estava falando me veio essa pergunta, tá, Bate? Você estava falando um pouquinho de estratégia. Você acredita que, comparativamente a 20 anos atrás, quando você pensa em planejamento estratégico, hoje você pensar para os próximos 5 anos, até 10 grandes empresas, né, multinacionais, essa acuracidade do planejamento, ela diminuiu comparada, porque está muito mais complexo? Em que momento você revisita? Porque o propósito, na tua visão, ele muda, não muda? É um propósito, claro, que a gente vai seguir, só que a estratégia, dependendo da situação, você pode ajustar. Você acredita nisso? Você acredita que o tempo encurtou, que você tem que realmente vir revisitar teu planejamento estratégico pela complexidade que a gente vive hoje? Com certeza. Até tem uma certa lógica nisso, né? Quanto menos visibilidade, mais volatilidade, mais variáveis, mais difícil é de você criar, acertar o olho da mosca. Que nem falar outra coisa, né? Mas vamos deixar pelo olho da mosca, não é né? Ainda não. Então, assim, eu acho que primeiro temos que partir dessa sobriedade, né? É o que você falou dos 80%, né, também. Né? Por um outro lado, o propósito, ele não muda. Aliás, ele não deve mudar. Não deve mudar. Porque se você tem imagina que você está lá fazendo um tiro-alvo e o alvo fica mudando de lugar... Ninguém sabe. Né? Fica mais difícil, não fica? Bem então, mais. Se a gente, nessa analogia aqui, colocar o que o alvo tem que... Quanto mais fixo o alvo tiver, melhor para navegar nisso, que para mim é essa razão pela qual fazer o que faz. Né? Agora...
Independentemente do ciclo estratégico de planejamento, que cada empresa tem um jeito de fazer isso, desde que faça, porque é fundamental fazer. Porque se você não sabe para onde você vai, qualquer lugar ou é ruim ou é bom. Né? Mas o que para mim é cada vez mais evidente é que isso precisa ser cada vez mais claro e você ter mini ciclos dentro de ciclos. Você precisa estar muito atento às coisas que estão chocando naquilo que você tinha planejado fazer. E tem que ajustar a rota só toda hora. Só toda hora. Só que, então, para mim, tem microciclos dentro de miniciclos, de ciclos e de grandes ciclos. Né? Eu acho que também o outro extremo, está tudo certo, a gente não precisa mais olhar isso aqui, só vamos nessa direção. Me parece um pouco também perigoso, né? Perigoso e, de certa forma, irresponsável. Né? Sim, total. Muito bom. Vamos, Batistella, para um outro tópico aqui, explorando também liderança. Como é que, sobre contratação, tá? Como que você analisa e escolhe as pessoas que vão estar com você nas trincheiras do dia a dia? Como é que é a tua visão sobre isso? Que características tu busca? E talvez discorrer um pouquinho aí sobre isso também para o pessoal ter essa visão. Mais uma vez que ter uma clareza de propósito, de missão, ajuda muito. Né? Porque isso é uma coisa que eu exploro muito, porque a probabilidade de a gente estar junto com pessoas que têm propósitos similares é muito maior. Lembra da confiança? Tem uma conexão com isso. Uma outra coisa são pessoas que têm valores similares. Antagonicamente a isso, que pensa muito diferente de mim, ou que tem conhecimentos muito diferentes dos meus, ou que tem uma formação diferente da minha, porque isso é muito bom. E principalmente que cobre as minhas falhas. Tão importante quanto conhecer no que você é bom é conhecer no que você não é bom. Ótimo. De se completar com as pessoas e colegas ao seu redor. E uma coisa para mim que tem ficado cada vez mais evidente e claro é caráter. Caráter e a pessoa que tem uma motivação de fazer alguma coisa, seja lá o que for. Né? Isso são elementos que eu olho, sim. E esse é um papel, não é tão fácil, mas é treinável fazer isso. Né? A habilidade de um líder de identificar, atrair, desenvolver e reter talentos diversos é muito rico. Não é fácil, mas é muito importante. Né? Vamos para a penúltima, Batistella, e daí a gente já vai para o mini bloco, tá? Pingar fogo com o gestor, para a gente fechar também e não estourar muito uma hora. Porque eu sempre digo, o pessoal que nos escuta, eles estão às vezes na academia, já está terminando o treino, para não sair muito do horário deles lá. Eles cuidando da saúde, cuidando da mente também aqui com a gente. E para quem está no Mato Grosso, eu sempre digo, né? Talvez no Paraná ele tenha chego ali no produtor, baixa no Spotify, ele escuta offline, mas no Mato Grosso, certeza que ele está no meio do caminho. Dá para escutar dois, né? Sempre falo isso, né? Uns 2, 3 ainda. Porque lá as coisas são um pouquinho mais distantes, falo porque já morei lá há bastante tempo. Vamos lá, deixa eu pegar essa aqui também para entender um pouco da tua visão, da tua mentalidade. Quando você assume uma nova posição, quais são suas prioridades nos primeiros 90 dias? Tem uma frase antiga que fala 2 orelhas e 1 boca. Escuta o dobro e fala metade, né? Brincadeiras à parte, eu acho que em tudo que você for começar numa nova equipe, numa nova região, num novo trabalho, numa nova empresa, acho que é muito importante entender. Né? E entender, para mim, é um entender 360 graus. É entender qual é a estratégia daquela empresa, qual que é o propósito daquela empresa. Ou qual que é a realidade daquele mercado cliente, parceiro, equipe que você vai começar a interagir mais. Como é que está o ambiente ao seu redor que interfere tanto no seu papel quanto no negócio que você vai cuidar, fazer? Acho que essa é a primeira coisa. O segundo é tentar elaborar com isso uma clareza para que depois você possa comunicar o que você... Antes até disso pergunta, mais pergunta.
a pergunta é muito bom. A gente não precisa gastar tanto fosfato de tentar imaginar as coisas. Pergunta, né? E com isso, eu acho que te dá um bom insumo para você começar a criar o seu entendimento. E aí, você também, isso te deixa mais equipado para poder começar a comunicar. Comunicar qual é a agenda, como você está vendo as coisas, o que você vê como as principais coisas para começar a ser feito, para entender quais as alianças, parcerias que você precisa começar a fazer e começar a se conectar com as pessoas. Se conectar com as pessoas. Para mim, esse é o caminho. Né? E já é bastante coisa. Opa. Já é bastante coisa. E quanto mais intencional você for nisso, mais ágil você for, mais rápido você começa a trazer valor e impacto. Muito bom. E aquela coisa, né? Perguntar com interesse genuíno de ouvir, né? Se você não quer ouvir, não pergunta. Exatamente. Vou perguntar para mostrar que eu tenho supostamente interesse. Então, não é genuíno, o negócio não conecta. Então, e aí você gera o antagonismo da confiança, que é a desconfiança. Exatamente. Mas informação, né? Para que isso? Me explica melhor. Então, acaba desconectando, né? Última pergunta, Batistella, a gente vai para o pinga-fogo aqui, tá? Qual que é o papel que a educação e o conhecimento teve para o teu crescimento pessoal e profissional? Eu diria que total. Porque acho que o conhecimento, independentemente da forma que você adquire ele, porque cada pessoa tem uma forma mais efetiva de adquirir conhecimento, né? Seja através do outro, seja através de você, seja através de experiências vividas, né? Mas para mim eu acho que a abertura de aprender, desaprender e de buscar conhecimentos, bons mentores, bons líderes, bons colegas, eu sou super grato por isso, porque eu acho que isso ajudou a ser quem eu sou hoje. E eu espero que eu consiga ter saúde e energia para continuar fazendo a mesma coisa, porque o eu de hoje, eu pessoa, eu líder, eu profissional de hoje, tem que ser muito pior do que eu de amanhã. E aí, para mim, a educação, o aprendizado nos mais diferentes formatos tem um papel fundamental nisso. Né? O que você falou tem descrito num livro chamado Lifelong Learners. Ele diz sobre como as pessoas aprendem, andragogia, né, ensino a adultos. Tem se não me falha a memória, tá? Me perdoem aqui se eu cometer alguma gafe aqui no que está lá de teoria do livro, tá? Tem o conhecimento, o formal, o não formal e o informal. Você vai me perguntar qual que é a diferença do não formal e do informal. Não me lembro. Leiam o livro, tá, gente? Comprem lá e leiam o livro. Mas é muito do que você exatamente trouxe aqui na tua fala, Batistella. A gente aprende lendo, a gente aprende conversando, a gente aprende em rodas com pares, a gente aprende olhando, escutando. A gente aprende com coach, com treinamento específico, a gente aprende com áudio. Cada pessoa aprende de um jeito, tem uma aptidão para uma ou outra forma de aprendizado, mas tudo é aprendizado. Essas pessoas olham com esse viés e elas são intencionais também. Eu acho que quando isso está acontecendo, eu falo, poxa, prestar mais atenção aqui na conversa, eu vou estar aqui enquanto eu estou conversando contigo, 100%. Eu acredito que é onde você mais fixa o que você aprende. Porque senão, posso estar aqui e estou pensando no que eu vou fazer amanhã. Eu não estou aqui de fato, né? Eu não estou aprendendo aqui com a conversa realmente, né? Para mim, acho que a palavra que traduziria é um pouco da abertura pro aprender, a abertura para o novo, a abertura por uma perspectiva diferente. E ela está em todo lugar. Eu tenho consciência e que eu aprendo com as minhas filhas, que eu aprendo com a minha esposa todo dia, que eu aprendo com esse bate-papo que a gente está tendo aqui. Você falou tantas coisas que já tá populando na minha cabeça, vou atrás desse livro, que eu achei interessante. Aprende com a equipe, aprende com o cliente, aprende com o líder, aprende com o taxista quando você está fazendo, ou com o motorista do Uber. Se você estiver aberto ao novo, aberto a aprender, você aprende em todo lugar, observando, né? Tem certas coisas, assim,
Tem um exemplo que eu gosto muito de falar, que é que uma pessoa que sempre me inspirou muito, o meu avô. Ele era analfabeto de pai e mãe, mas era uma pessoa tão sábia. E eu sempre falava para ele, de onde você tirou isso? Ele falou, observando. Observando, às vezes, a natureza, a planta, o ciclo das coisas. Né? Então, o simples fato de observar é uma grande oportunidade de aprendizado, mas tem que estar aberto para isso. Exatamente. Muito bom, Batistella. Vamos lá para o nosso pinga-fogo agora. Basicamente, esse último bloco aqui para a gente fechar é perguntas diretas, respostas sucintas. Não precisa ser só uma palavra, tá? Pode correr um pouquinho. Pode ser um pouquinho mais de palavra. Pode ser um pouquinho mais, mas tem que ser um pouco mais direto aqui para a gente fechar. São 1, 2, 3, 6 perguntas, super rápidas. Primeira delas, Batistella, para você, o que define um grande líder? Um bom balanço entre estratégia e execução, real interesse e paixão por pessoas e habilidade de fazer as coisas acontecer, não importa a situação que está. Isso, muito bom. Uma equipe de alta performance é feita de? Feita de propósito claro, de inquietude e de ambição. Quais foram os 3 maiores aprendizados da carreira até agora? Se cerque de pessoas boas, esteja aberto a aprender e aproveite a jornada. Eu contrato... essa aqui você já falou, eu contrato pessoas para o meu time que tem. Vamos para a próxima. Feedbacks, na minha visão, são? Um presente. Que se você não está chegando até você, vá buscar. O livro de maior impacto na minha carreira foi? Vários. Mas um que me veio na cabeça com a nossa conversa hoje, qual a sua obra, do Mário Sérgio Cortella? Qual a sua obra? Muito bom, Batistella. E estamos fechando então o nosso episódio aqui agora. Essa foi a última pergunta. Batistella, quero te agradecer de verdade aqui por ter tirado um tempinho para a gente conversar aqui. Espero que tenha sido uma boa experiência aqui para você. Eu sempre aprendo com todos vocês. Eu sempre estou com os ouvidos atentos aqui para extrair um pouco da experiência que todos vocês têm. Então, prazer ter tê-lo aqui no episódio conosco. E quero deixar também super aberto, se você quiser deixar um recado final para o pessoal que nos escuta, que nos assiste, seja um recado motivacional ou algo que você queira passar para os nossos ouvintes. E também, se você quiser, compartilhar redes de Instagram, LinkedIn, principalmente, que eu sei que você usa bastante. E quem quiser trabalhar contigo na BASF, como é que faz? Por favor, fique à vontade. Bom, primeiro, Felipe, muito obrigado pela oportunidade. Foi super legal. Sempre conversar com você é muito legal e sempre aprendo também, toda vez. Então, muito obrigado pela oportunidade. E um recado aqui é para todo mundo que está engajado no que a gente faz, né? Que a nossa atividade é extremamente nobre, nós temos fazendo muita coisa boa, mas temos a oportunidade de fazer muito mais. Então, busquem conhecimento, se preparem, né? Se você não tem claro, busque qual que é o seu propósito, se conecte a alguma coisa maior e vamos fazer com que o legado da agricultura brasileira só prospere, né? E para quem quiser trabalhar no agronegócio, quiser trabalhar na BASF, nós temos uma série de oportunidades, né? Procurem, a gente tem nos nossos sites, nas redes sociais, vocês podem se inscrever. E também fale com a gente, fale com a nossa equipe. Nós somos super simples, estamos abertos e sempre buscando pessoas com propósito, que têm vontade de aprender e que está louco para ajudar o agronegócio. Show de bola, Batistella. Obrigado mais uma vez. E um recado final aqui para vocês, pessoal, para quem não nos segue ainda no Instagram, reforço cumbre.agro, LinkedIn Cumbreagro. Não esquece de compartilhar com todos os colegas, manda de fato. Baita aula aqui com o Batistella, sempre aprendo demais. E é isso, pessoal. Obrigado pelo acompanhamento, obrigado por ficarem aqui até o final. Um abraço e até o próximo episódio. Tchau!